E aí, galerinha, como vocês estão? Que saudade que eu tô de vocês. Eu faço todo vídeo que eu tô com muita saudade. Bom, hoje uma música tá mais de bolega, né? Espero que vocês entendam a referência. E bom, vamos lá. Vamos começar a aula, pessoal. E vamos começar no melhor jeito possível, porque essa aula é mais pesadinha, tá? Hoje não vai ser tão pesada assim, a gente só vai falar sobre alguns locais, a gente vai falar aí, continuar o período entre guerras, mas a gente vai falar aí agora de regimes totalitários, então o surgimento desses regimes totalitários, esses regimes aí que vão acabar eclodindo ainda mais na Segunda Guerra Mundial e vão fazer um estrago imenso no mundo, né? Vão acabar mudando aí um pouco mudando um pouco não, vão mudar muito aí a questão de quantidade de pessoas, de habitantes no mundo, porque são regimes aí autoritários, são regimes totalitários, e uma forma desses governos se manter no poder é matando, infelizmente. Então a gente começa meio animado, vai ficar meio triste, bem triste. No caso, mas vai dar tudo certo. A gente vai comentar aí o princípio de tudo, o começo de tudo. Então é uma coisa mais calminha aí, depois assim a gente vai precisar ter um estômago mais forte, porque aí desanda o bolo. Mas vamos lá. Bom, a gente está falando aí do período entre guerras ainda, né? O período aí de 1918, 1919 até 1939, onde vai culminar aí na Segunda Guerra Mundial. Bom, mas a gente vai aí, vamos por partes, vamos tudo aí de uma maneira mais calma. A gente vai falar de novo da crise de 29, do New Deal, porque são coisas assim importantes para a gente fixar. Mas então, a gente está estudando esse período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ver então a crise econômica profunda dos Estados Unidos. Teóricos conspiratórios irão dizer que toda a Segunda Guerra Mundial foi um plano americano. O incidente em Pearl Harbor vai ser um plano americano, dos governantes americanos, para eles fazerem dinheiro com a guerra de novo. Bom, mas isso são para os teóricos conspiratórios, a gente vai se atentar aos fatos. Bom, vai abrir então aí esse período aí, ele vai abrir uma brecha, né, para uma ascensão de movimentos totalitários, conhecidos como fascismo e nazismo. São movimentos aí extremistas, e esses movimentos, pessoal, foca nesses movimentos. Esses movimentos aí vão fazer toda a diferença no mundo. Por quê? Bom, a gente está falando de um período onde o que acontece? Acaba-se uma guerra que divide o mundo praticamente, né? Ainda não tanto quanto a segunda, mas ela vai fazer uma divisão. Essa divisão ela funciona como? Como que eu posso colocar para vocês? Essa divisão ela vai ser da seguinte maneira. A gente já falou isso, a Alemanha é culpada de tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai entrar numa dívida, numa crise imensa. Os Estados Unidos, posteriormente, em 1929, vai entrar em crise também pela quebra da Bolsa de Valores, mas aí foi o liberalismo ao extremo, e aí há complicações, a gente vai ver isso mais para frente. Mas isso vai dar espaço, infelizmente isso vai dar espaço para os regimes, para os movimentos, nem regimes ainda, mas para os movimentos totalitários. O que quer dizer esse movimento totalitário? São movimentos, pessoal, onde existe uma ideologia de um grupo de pessoas que são contra alguma coisa. Um exemplo disso, vamos colocar um exemplo, vamos colocar a supremacia branca, por exemplo. Um grupo de pessoas achava que a culpa de tudo era dos negros, então eles se acham pela supremacia branca, eles se acham melhores que os negros, por eles serem brancos. É errado, obviamente, a gente sabe que é errado, mas é só para o professor explicar para vocês como funciona. Esse grupo de pessoas, eles vão se juntar com mais pessoas que têm o mesmo pensamento, e esses grupos vão disseminar ódio por aí, e esses movimentos totalitários são isso. O fascismo, por exemplo, ele é um regime fascista, a gente está ouvindo muito isso nos dias atuais. São regimes onde obrigam as pessoas a fazerem, a pensarem iguais. Então, tipo, um exemplo também que eu posso citar é a xenofobia, o ódio a imigrantes
E esse ódio vai ser disseminado de pessoa em pessoa. Então pensem só. O carinha lá, ele não gosta de imigrante. E ele vai se juntar com outro carinha que não gosta de imigrante. E eles vão começar a falar de um pro outro, e eles vão começar a fazer o quê? Além deles já não gostarem, eles vão fazer as pessoas que não tem nada a ver com isso a não gostarem. Como assim? Pensem só, várias pessoas não gostando de um grupo. Essas várias pessoas que não gostam desse grupo vão fazer o quê? Pegar pessoas menos instruídas, pessoas que vão com a massa, para fazer o quê? Ó, você tá desempregado? Culpa do imigrante. Ih, rapaz, perdeu tua casa? Culpa do imigrante. Qualquer problema, eles vão culpar alguém. E isso vai gerando um ódio interno, externo. Esse ódio vai ser disseminado, vai ser passado de um para o outro e vai fazer toda uma movimentação imensa sobre isso. E é onde esses regimes, esses movimentos totalitários vão ganhar muita força e a gente vai ver muito discurso, né? A gente precisa ter isso em mente, porque no caso do nazismo, a gente vai ver isso muito na próxima unidade, que é a Segunda Guerra Mundial, mas já adiantando antemão, porque a gente vai falar dele. O caso do nazismo, o Hitler, por exemplo, ele mexe com as pessoas porque ele é um grande... Como que eu posso colocar? Ele é um populista, né? Ele consegue conversar bastante, mas ele tem um diálogo, uma dialética muito boa. Então, como ele tem uma fácil comunicação entre as massas, e como existe todo um cenário de propaganda e afins e assados, o Hitler ele consegue entrar na cabeça de todos os alemães. E isso é justificável justamente por causa da Primeira Guerra, pelo Tratado de Versalhes de culpar a Alemanha. E daí o Hitler começa a trabalhar na cabeça de cada alemão, porque eles estavam arrasados, estavam passando fome, estavam com a pobreza extrema, eles estavam totalmente ferrados. E o Hitler ele vai trabalhar nisso. Ele sabe aonde ele precisa falar, ele sabe para quem ele precisa falar, e quando ele fala, ele fica gigante no palco e as pessoas declaram amor para ele até, porque no primeiro momento, nessa primeira fala dele, antes de acontecer todo o genocídio, ele tem uma fala persuasiva, ele vai persuadir as pessoas com a sua fala, mas assim, a gente não pode falar assim que ele é o culpado de tudo, por quê? Ele está falando, muitas das vezes ele fala, obviamente tem uma massa que só vai no embalo, mas tem muita gente que pensava igual. E essas pessoas que pensavam igual é que é o perigo. Quem pensa igual a esses caras aí horríveis, porque esse pessoal que pensa igual, eles vão comentar mais pessoas. Esse pessoal que pensa igual vai passar a mão na cabeça desses caras, entendeu? Mas vamos prosseguir. Bom, 1929, a gente tem uma crise, né, econômica nos Estados Unidos, onde tinha, ao primeiro momento, um milagre econômico. Os Estados Unidos era uma potência hegemônica, ele mandava em tudo, mas aí existe uma crise no sistema capitalista. Existe uma superprodução, uma diminuição do consumo, ou seja, se a gente produziu muito e vende pouco, vai gerar desemprego. E isso vai gerar vários fatores. A economia se baseia nisso, então a economia vai lá para o beleléu. Existe uma queda da Bolsa de Nova York, o crash, né, a quebra da Bolsa, então isso acaba com os americanos nesse momento. Bom, os efeitos da crise, a esse primeiro momento, é o desemprego em massa, a miséria e, olhem, o fim do liberalismo. Ou seja, esse liberalismo econômico não deu certo. Nas imagens ali, vamos começar pela direita. Na primeira imagem da direita, a gente tem ali várias pessoas ali procurando emprego. Na segunda, também. Ainda tem aquele sonho americano de se reerguer. E já na imagem esquerda, a realidade. É uma realidade dura, uma realidade que os americanos tentam esconder do seu passado. Afinal, a crise de 29 para eles é algo a ser esquecido, porque não faz parte de toda a glória e magnitude, toda a maravilhosa história americana. Bom, esse recorte dessa imagem é um jornal
brasileiro, né? Então tá lá, a Bolsa de Nova York quebra e o mundo inteiro treme. Afinal, o mundo dependia dos americanos nesse primeiro princípio e era muito dependente, então ele gera aí toda uma crise, né? Não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro, porque eles financiavam o mundo. E a realidade capitalista, né? Às vezes dá certo, às vezes não, e a gente precisa saber lidar com isso. Bom, espero que dê para vocês verem aí. Caso não dê, eu mando para vocês depois. Então, aí é um gráfico da mundialização aí da crise, né? E bom, a gente tem ali o crescimento acelerado da produção. Dele, passamos para a crise da superprodução. Dele, passamos para a baixa dos preços agrícolas e industriais, né? E a quebra do lucro das empresas, que culmina também ali no crash da Bolsa de Nova York e também a especulação da Bolsa. Essa especulação da Bolsa é meio complicado de falar, porque existe um capital especulativo. Então eles especulam valores para a Bolsa de Valores e às vezes não dá certo. Então isso tudo vai jogar lá na crise de 29, na Bolsa quebrando, e isso vai gerar o quê? A falência dos bancos e das empresas. Com isso teremos a ruína da classe média que estava emergindo, ela vai lá para baixo. Temos a retirada dos capitais americanos estrangeiros, ou seja, os Estados Unidos para de financiar, vai parar de financiar então aí os outros países, né, de investir capital neles. Temos um desemprego forte. Nesse desemprego temos a miséria dos trabalhadores, temos a diminuição do poder de compra. Então, como a gente está falando de capitalismo, diminuir o poder de compra é abominável, porque se você não tem poder de compra, você não compra. Então tem a diminuição da procura e também a falência, de novo, dos bancos e empresas. Então isso vai virar uma bola de neve, e essa bola de neve vai fazer uma mundialização da crise, o mundo inteiro vai entrar em crise. Perfeito? Bom, teremos então aí o New Deal, que é a intervenção do Estado. O Estado vai intervir, deixa esse sistema capitalista, esse liberalismo de lado, e a gente fala assim aqui, ó, o Estado vai precisar agir, porque se o Estado não agir, vai acabar com os Estados Unidos, vai entrar na falência imensa e a gente não vai conseguir se recuperar. Então a intervenção estatal, ela tem como princípio a recuperação da economia, o fortalecimento do Estado, pagar o seguro-desemprego, fazer a construção de obras públicas, e um cara que ajuda muito nisso é o Franklin Roosevelt. Esse sobrenome é bem famoso, temos várias pessoas com esse nome que são mega importantes para a história americana, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. E esse carinha aí é o Franklin Roosevelt. Enfim. Mas agora a gente vai falar do negócio horrível. Vamos falar da treta. Vamos falar da polêmica. Enfim. O totalitarismo, essas raízes do totalitarismo, elas vão acontecendo no contexto europeu, onde a gente vai ver depois da Primeira Guerra. Esse totalitarismo ele é feito em medidas de Estado. Como assim Estado? A gente está falando Estado-nação, não Estado Paraná, Estado de São Paulo ou Estados europeus. A gente está falando de Estado-nação, Estado-país, tá bem? Onde vai existir uma centralização, uma militarização, um unipartidarismo, ou seja, é um único partido. E tudo isso aqui faz parte do totalitarismo. São a ideia de como fazer o totalitarismo também. E a censura à propaganda. Como assim censura à propaganda? Através da propaganda, as pessoas podiam, e ainda podem, né, expor suas opiniões. Mas se a gente vai proibir, vai censurar, né, a gente vai liberar uma coisa ou outra e fazer a nossa propaganda. Então isso vai ajudar aí a fomentar, a melhorar a imagem desses governos totalitários e que não tenham nenhuma imagem ruim sobre esses governos totalitários, tá bem? Bom, outros parâmetros, continuando aquele slide, que não coube tudo no outro. Um único líder, só existe um líder, não existe mais nada, né? Isso que eu quero dizer mais nada
não existe mais nada mesmo. Temos também um ultranacionalismo. Vocês lembram que é o nacionalismo do ano passado, né? Os nacionalistas, eles defendem a sua pátria acima de tudo. E o ultranacionalismo vai além disso. Porque eles são mais nacionalistas que os nacionalistas. São ultranacionalistas. Mas, enfim, esses ultranacionalistas, galera, a gente precisa entender que são pessoas que são extremamente fanáticos pelo seu país. A gente vai ver isso na supremacia alemã, na questão de ser o super-homem, o homem mais evoluído, o alemão, como que é o nome? Ai, fugiu o nome agora, que eles chamavam os alemães. Putz, fugiu o nome. Enfim, os alemães como o ápice da evolução humana, por exemplo, os italianos, os franceses, os portugueses, os americanos, os próprios americanos, da liberdade. Será que realmente era uma liberdade que eles tinham ou era uma prisão? Fica aí a questionamento. Enfim, esses ultranacionalistas, eles se acham melhores do que todos os outros. Esse é o princípio deles. E como eles se acham melhores, vamos supor um exemplo. O alemão, ele não vai aceitar o inglês, ele não vai aceitar o francês, ele não vai aceitar o polonês, ele não vai aceitar o russo, ele não vai aceitar ninguém, porque ele é melhor. Então ele vai praticar muita a xenofobia. Por que a xenofobia? Porque é o ódio ao imigrante, eles não gostam de imigrantes. Imigrantes é ruim para eles, porque eles são puros, eles são perfeitos. Como que uma sociedade pura e perfeita vai aceitar o outro, entendeu? É esse conceito imbecil deles, mas enfim. Tem a questão expansionista, né? A questão do expansionismo. Eles querem expandir novamente, a gente viu isso na questão do neocolonialismo, do imperialismo, e eles estão aí de novo com essa ideia de expandir os seus territórios. E eles são, olha que importante, pessoal, importantíssimo, eles são socialistas, eles são anticomunistas. Deu para entender? Todo o regime fascista e nazista são contra socialistas e comunistas. Deixar isso muito bem claro. Não é o professor, não é opinião, é história, são fatos. O que a gente está falando aqui são fatos históricos. Existe documento sobre isso. Existe fonte histórica sobre isso. Então não é opinião, é fonte, ciência, estudo, ok? São anticomunistas, tá? Então esse totalitarismo, ele defende uma ideia de uma sociedade que em todo o poder está concentrado no estado militarizado e expansionista. Então a ideia deles é se armar até os dentes, fazer inúmeros soldados e expandir o seu território. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos primeiro então ali para o nosso fascismo italiano. Nosso não, creio. Fascismo italiano. Bom, no fascismo italiano, o líder deles é o Mussolini, né? O Benito Mussolini. Eles não eram o Mamma Mia, Marcello, mas era o Benito Mussolini. Enfim, ele vai falar então, uma frase dele tudo para o Estado, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado. Olha só para vocês verem a questão nacionalista, tudo para o Estado, nada contra o Estado e ninguém fora do Estado. Todo mundo que está aqui é daqui, entendeu? É isso. Bom, também a Itália também vivia um período de crise, e nesses períodos de crise, com inflação, com desemprego, existe uma coisa chamada socialismo da União Soviética, que está, como que eu posso dizer assim, está fazendo aí um boom, né? Porque se o capitalismo não deu certo, o socialismo pode dar certo.
está dando certo para a União Soviética, por que não poderia dar certo para a gente? Então, o líder, o Mussolini, lá vai falar assim, aqui não. O que ele vai fazer? Ele vai fazer todo um discurso. Em cima disso, o socialismo estava roubando. O socialismo come criancinha, comendo no sentido de se alimentar. O socialismo mata as pessoas. O socialismo é ruim. O socialismo é coisa de imigrante. Imigrante é ruim. Então, existe aí, lá em 1922, vai existir uma marcha sobre Roma e vai ter um golpe de Estado. Afinal, é isso que eles fazem. O Hitler foi eleito, mas enfim, já que a gente prossegue nisso. Bom, a gente está vendo a imagem deles marchando, né? Reparem nas vestimentas militares, no traje das pessoas. Vocês viram que tem muito pobre ali pelos trajes, né? Mais uma imagem aí, reparem que não teve apoio do exército, né? Ainda bem. Olhem para vocês verem o importante disso. Nesse golpe de Estado, dado pelo Mussolini, se a gente reparar na imagem, é uma coisa que eu sempre falo para vocês, a gente observar muito bem as imagens. Reparem na imagem. Eu não vou falar nada, apenas reparem na imagem. Existe um ponto ali que destaca mais que o cavanhaque do maluquinho e que a careca do outro, e que a careca do professor. Reparem na imagem quem que vocês vão encontrar ali a um primeiro momento apoiando tudo isso. É tenso. E isso vai acontecer de novo nos nazistas. Bom, o regime fascista, então, esse fascismo italiano, ele usava do terror e da violência, né, os camisetas negras, o corporativismo, a aliança entre patrões e trabalhadores, a Carta do Trabalho, que era conquistas trabalhistas, a proibição de organizações sindicais, ou seja, eram proibidos sindicatos, e a proibição de greves, ou seja, tira qualquer meio de revolta socialista como aconteceu na União Soviética, porque na União Soviética tudo começou com a questão do trabalho, então dos líderes sindicais e assim por diante. Bom, aí mais um jornal brasileiro, né, um trecho, então o resto não vai dar pra gente ler, mas a gente vai ler ali a matéria, né, o Jornal do Brasil. Os fascistas dominam a Itália e o senhor Mussolini já organizou o ministério. A imprensa inglesa tece elogios ao programa político do senhor Bonarlau. O Partido Comunista Italiano dissolveu-se e seus deputados vão renovar os mandatos. Bom, aí agora a gente vai entrar no nazismo, aí já o negócio já coxa mais, né? O nazismo é uma coisa muito... não sei nem como explicar, mas vamos lá. Tu não és nada, teu povo é tudo, ó, pra você ver. São slogans, existem vários, eu vou passar na próxima aula para vocês, a gente vai ter mais uma aula sobre esses regimes totalitários. E na próxima aula a gente vai ver o quê? Na ascensão do nazismo, nesse período, existem inúmeras frases de efeito. Toda uma lógica de propaganda e tudo mais. Ali a gente tem um meme do Hitlerzinho bravo e ali do lado a gente tem o próprio, né, fazendo sua saudação nazista, né, período horrível, enfim. Na Alemanha a gente vai ver lá vários poréns, né. Primeiro, a gente vai ver a mesma coisa da Itália, que é o seguinte: uma crise socioeconômica pós-Primeira Guerra, a crise de 29 e um avanço da esquerda. Por que a esquerda está avançando? A esquerda tem medidas sociais que não agradam os burgueses. E se não agrada os burgueses, não agrada essa camada, aí o negócio fica feio. Porque eles querem
lucrar em cima das pessoas e não que as pessoas tenham pensamentos. Mas enfim, o que a gente vai precisar saber disso? O Hitler ele começou de baixo, ele começou participando das eleições, ele foi de ponto em ponto, ele demorou um certo tempo até ele chegar no comando máximo da Alemanha, e ele sempre foi eleito democraticamente, com os pensamentos dele. Só que daí a gente tem que pensar numa coisa, o Hitler era uma pessoa extremamente inteligente. Além de ser inteligente, tinha muitas pessoas por trás do Hitler. E como essas pessoas por trás dele tinham dinheiro, quer dizer que ele tinha o mesmo, que essas pessoas tinham o mesmo pensamento que ele tinha. Para entender, fica assim, galerinha. Tá todo mundo pobre, tá todo mundo ferrado, a Alemanha tá totalmente destruída, tá todo mundo passando fome, a classe média não tá tão bem, tem o dinheirinho dela, mas não tá aquelas coisas. E esses regimes socialistas, comunistas, de esquerda, eles acabam aí atrapalhando ainda mais o que está acontecendo ali. Porque as pessoas vão querer ter direitos e isso para eles não é legal. Bom, o Hitler ele vai fazer o quê? Ele vai falar para quem quer ouvir. Então, o discurso do Hitler ele funciona como? Eu vou falar o que as pessoas precisam ouvir, de ambas as classes sociais. As pessoas vão ouvir o que eu quero, ouvir o meu pensamento, porque elas querem ouvir isso. Então eu vou falar que o imigrante está roubando emprego. Eu vou falar que a esquerda é ruim. Eu vou falar que a culpa do sistema, desse sistema é dos Estados Unidos. Então vai gerar todo um ódio, toda uma revolta por todos os lados, desde a classe mais baixa até a mais alta. E então o Hitler ele vai ser eleito sempre porque as pessoas apoiam os discursos dele. Porque, querendo ou não, naquele momento, naquela situação, as pessoas vão apoiar. E ele era visto assim como a salvação. A salvação da lavoura, ele vai tirar toda a corrupção do mundo. E as propagandas do Hitler são justamente isso mesmo, erradicar a corrupção, erradicar os comunistas, matar todos os comunistas, matar não, nesse momento não, sumir com todos os comunistas e assim por diante. Então, ó, na eleição do Hitler, ele é apoiado pela direita, extrema direita, e é eleito democraticamente, ele é eleito pela maioria dos votos. Aqui a gente tem uma imagem do pessoal, como a inflação está alta, o dinheiro não valia nada, eles produziram muito dinheiro, o dinheiro perde valor, então tinha muita gente com dinheiro, jogava fora, tocava fogo, empilhava dinheiro, dava para as crianças brincar, enfim. Bom, no regime nazista, tá ali o nome, raça ariana, os alemães consideravam arianos. Não lembro, acabei de ver. Enfim, existia a superioridade da raça ariana. Notem aí essa questão de raça, eu coloquei esse nome justamente para gerar um incômodo, porque não tem esse negócio. Enfim, mas eles se consideravam a raça ariana. E graças a isso, a esse sentimento de eu sou melhor do que todo mundo, vai existir a perseguição a judeus, ciganos, negros e homossexuais. Então existe todo um preconceito, um pré-conceito de qualquer coisa que denegrisse a imagem da raça ariana, que denegrisse a imagem da família tradicional, tudo que denegrisse essa imagem era errado. Então, ó, qualquer um que degenerasse a raça ariana, então qualquer coisa que fosse contra esse pensamento ia ser perseguido. Temos também a doutrina do espaço vital, ou seja, a expansão territorial para a raça ariana acima de tudo, enfim. E aí começa então a ditadura nazista. A ditadura, nota-se bem esse nome, ditadura nazista. Então a gente vai ter lá o Partido Nazista. O Partido Nazista vai ganhar muita força. O Partido Nazista vai ser soberano e vai ser o único partido. Temos ali a SS, que é o braço armado do partido. A SS é tipo uma milícia,
um grupo militar que vai que é e não é regularizado, como se fosse uma milícia mesmo. E esse grupo, esse SS, eles vão matar e torturar inúmeras pessoas. Qualquer pessoa que fosse contra o nazismo faquinha no pescoço, não necessariamente a faca no pescoço, mas vocês entenderam a questão. Temos a Gestapo, que é a polícia do Estado, e o mais forte do nazismo, a alma, o cerne do nazismo, o Ministério da Propaganda. É aí que eles vão bater fundo. É na propaganda que eles vão fazer todo o nome deles, ok? Bom, vamos ficar por aqui hoje, pessoal. Por hoje é só isso. E daí na próxima aula a gente retoma com os slides, vai ter mais alguns, a gente vai falar mais a fundo desses regimes fascistas. E eu vou pedir para vocês, por favor, façam as atividades da apostila, tá? A unidade 5. A unidade 5, façam, por favor, as atividades lá, tá? Um abraço, prof tá com saudade, espero que nos reencontremos logo. E isso, qualquer dúvida, manda mensagem pro prof tá aí para isso. E beijão, saudade de vocês.